Então vamos lá. Vocês podem pegar um exercício desses e agora vocês têm a opção de executar e testar lá embaixo. Se vocês rodarem o update, vocês vão ver que tem a opção de executar e testar. Quando você roda o teste, roda aquele teste que você conhece. Só que você pode só executar o código sem testar o código. Então, por exemplo, vou pegar aqui, esse daqui é o 3, né? Então, vou abrir aqui o 3 e no draft aqui eu posso... Tá vendo que aqui ele está lendo 4 números, é isso? O que é o que o 3 faz? Ele lê 3 números e imprime, não é isso? Tá vendo aqui, ó? 3 é o primeiro exercício. Ele lê 3 números e imprime o resultado. Se a gente mandar executar, cadê? Mandar executar sem testar, se você apertar o Ezinho, ele vai abrir o modo de execução. No modo de execução, ele não tem entrada, a entrada que você vai ter que dar. Então, eu vou colocar aqui o 1, o 2 e o 3, só que como o JavaScript ele não é síncrono, você tem que digitar a entrada, se você quiser digitar, e dizer que terminou de digitar a entrada. No caso aqui, você aperta Ctrl D. E aqui ele vai aparecer 33. Por que apareceu 33? Ah, porque o último input eu botei errado, né? Então, bora lá. Então aqui eu vou dar o Enter e mandar digitar o E de novo. 1, 2, 3, Ctrl D, 6. Então aqui a entrada fui eu que forneci para o programa. Então a gente pode usar isso, por exemplo, para rodar algum código que eu queira. Então aqui eu vou fazer um laço, que é a matéria de hoje, por exemplo. Eu vou começar com um número, começando de 0. Seja aí começando de 0, i menor do que 10, i mais, console.log, i. Então, esse aqui é o nosso código. Um loop básico, que seria o primeiro contato com o laço. Aqui eu vou iniciar uma variável, aqui eu vou dizer qual é o meu controle de loop, e aqui eu vou dizer o que é que vai acontecer no final de cada rodada. Então aqui no começo de tudo eu inicializo uma variável i com o valor 0. Aqui eu verifico se eu vou continuar entrando no laço. O i é menor do que 10? Sim, é 0. Então eu entro no laço, faço alguma coisa, no caso aqui eu vou imprimir o valor de i que vai dar 0. E aí eu termino o meu laço. Quando termino o meu laço ele roda isso daqui. Isso daqui, i é a mesma coisa que i mais 1. Então, o meu i, que era 0, agora vai ser 1. Aí ele verifica, 1 é menor do que 10? Sim, é menor do que 10. Aí ele entra no código de novo. E aí ele vai rodando isso daqui, até que o i se torne 10. Quando ele se tornar 10, 10 não é menor do que 10. E ele não roda mais. Então, para a gente testar isso daqui, você pode vir para cá, mandar executar de novo. Você vai dar aqui o Ctrl D para dizer que não tem entrada. E ele vai rodar aqui todos esses valores. Como eu dei o zoom, ele ficou maluco aqui. Mas está aqui. De 0 a 9. Tá? Deixa eu rodar de novo para ele ajustar aqui o tamanho. O Replit, quando fica fazendo isso daqui, ele fica meio doido, né? Por isso que eu prefiro no Shell. TKO Playful. Então, se eu quero executar, eu vou direto no E, mata a entrada e aí eu tenho a saída que eu queria de 0 a 9. Isso daqui é o laço mais comum, só que isso é uma forma mais compactada de fazer esse outro modelo de laço que também funciona, que seria o laço com o enquanto. Então aqui eu poderia criar uma variável, ó, a mesma coisa que esse primeiro, só que escrito de outra forma, tá? Eu vou criar uma variável e vou dizer, enquanto i for menor do que 10, eu vou dar um console.log de i, e aqui eu vou aumentar o i. Ops. E mais um.
Você consegue enxergar que eles fazem ambos as mesmas coisas, só que com as instruções em locais diferentes? Então aqui eu digo o que é que vai acontecer no começo. Aqui eu digo qual é o meu critério para ele continuar entrando no laço. E aqui eu digo o que é que vai acontecer no final de cada laço. Essas três opções, esses três espaços, eles são opcionais. Eu insiro ou não insiro a informação? Tu tem que avisar para eu sorrir, mulher, da foto. Tu tem que... Você pode ou não colocar a informação ali. Então, eu poderia vir aqui e começar a depenar o meu for. Ó, vou tirar isso daqui e colocar aqui. Eu vou tirar isso daqui e colocar aqui. Seja igual a 0. Tá. Depenei ele. Eu ainda preciso do ponto e vírgula para separar o que eu rodaria no começo, qual é o meu critério de entrada e o que é que eu vou rodar no final, mas essas informações elas podem ou não ser preenchidas. Tudo bem? Tudo bem? Inclusive elas podem ser preenchidas com mais de um valor. Por exemplo, vamos fazer aqui no for, vamos fazer aqui, ó. O meu A vai como eu vou fazer primeiro com while e depois vocês tentam fazer com for, tá? Então vou fazer assim. Eu vou fazer um A começando em 0 e um B começando em 10. O meu A vai aumentar e o meu B vai diminuir, tudo bem? Um começa em 0, o outro começa em 10. Então o A vai aumentar até chegar em 10 e o A vai aumentar até 10 e o B vai diminuir até 0. Então eu poderia fazer assim, enquanto A for menor do que 10, que o A não vai crescer. Enquanto A for maior do que 10, eu vou imprimir o A, vou dar um espaço e vou imprimir o B. E aí o que é que tem que acontecer aqui no final? O A aumenta e o B diminui. Ó, atenção, o mais ele tem que vir antes, o mais ou menos eles vêm antes. Porque se você fizer isso sem querer, você não está aumentando o A de 1, você está dizendo que o A agora é 1. Então o A não vai mudar, vai ficar preso em 1 para sempre. Isso daqui significa A recebe 1. Esse daqui significa o que aqui? A aumenta de 1. E o que é que significa isso aqui de baixo? O B diminui 1. Tem outras formas de escrever isso, que são formas legadas do C. Uma delas seria assim, ó. O que é que significa isso? O A aumenta de 1. Também é quase a mesma coisa desse outro formato. O A aumenta de 1. Só que eu sugiro que vocês usem esse modelo aqui ao invés de usar o mais e o menos, tá? A aumenta de 1. Mesmo que tenha todas as opções, é melhor você fazer assim. Então vamos imaginar, vamos ver o que é que vai sair de entrada, de saída. Antes de rodar, rodem aí na cabeça de vocês. Quais são os valores que eu já mostrar? Bora, vamos dizendo aí que eu vou escrevendo aqui embaixo, antes da gente rodar. Qual é o primeiro valor que ele vai aparecer? O A vai ser 0 e o B vai ser 10. Qual é o segundo? O A aumenta, né? O A vai ser 1 e o B 9. Depois 2, 8, 2, 8 e depois 3, 7, 4, 6, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. Ainda roda mais uma vez depois de 9, 1? Quando A for 10, ele vai perguntar: 10 é menor do que 10? Não, 10 não é. Se fosse menor ou igual, tudo bem, mas é só menor. Então ele para aqui no 9, 1. Ele para aqui no 9, 1. Então se a gente vier aqui e testar o nosso código,
Cadê você? É isso daqui, né? Executar 0,10 até 9,1. Vamos ver aqui como ficaria a cara desse negócio se fosse um for. Se fosse um for, eu não sugiro que você faça porque ia ficar horrível, mas dá para fazer. Seria algo desse tipo. Quem são as minhas variáveis de partida? Eu tenho o quê? O A é igual a 10 e, aqui agora é uma vírgula, tá? Se você usar o ponto e vírgula, você já vai para a segunda parte, que seria o teste. A gente está aqui na inicialização. O A é 10 e o B é 0. Agora o ponto e vírgula, que eu quero ver o meu critério para entrar no laço. Qual é o critério para entrar no laço? O A tem que ser menor do que 10. E o que acontece no final, quando termina o laço? O A aumenta de 1 e o B diminui de 1. E o que é que acontece dentro do laço? Console.log de A e B. Não é horrível? Quem acha feio assim? É horrível. Isso se chama carga cognitiva desnecessária. E uma das coisas quando a gente tenta fazer código é evitar criar uma coisa desnecessariamente difícil de ler. Então, mesmo que você possa fazer, não necessariamente quer dizer que você deve fazer. Tudo bem? Então, pelo menos a gente entendeu. Existe um primeiro espaço antes do ponto e vírgula que é destinado à inicialização. O espaço entre os pontos e vírgulas que é o critério para entrar no laço. E o espaço depois do ponto e vírgula, que é a parte na saída do laço, né, no final do laço. Temos. Então. Oi. Tá, eu vou olhar aí. Ué, por que não fez nada? É verdade. O A começa em 0 e o B em 10, por isso que ele não fez nada. Obrigado. Ah, tá aqui, ó. O A começa em 0 e o B em 10. Então, para que é que o for ele serve? O for ele é útil quando você tem uma noção mais ou menos clara de quantas vezes aquele negócio vai acontecer. Por exemplo, faz de conta que você está... O cego pergunta para você: ué, cadê o fim do precipício? Aí você pode dizer para ele: você vai andando. Enquanto você não cair, ainda não é o fim. Entendeu? Então ele não sabe quantos passos vai dar. O enquanto, né, o while, ele é justamente quando você não tem uma noção muito clara de quantos laços você vai fazer. Você diz assim, ó, enquanto o jogo estiver aberto, continua mostrando, né? O for ele serve quando você já tem uma noção, né, pelas suas variáveis, pelo teu contexto, de quantas vezes você vai executar aquele loop. Então os dois são equivalentes, mas eles têm mais ou menos sentidos, né, sensações diferentes. A gente tem aqui agora outros controles que também são úteis. O primeiro seria o continue e o break. Por exemplo, às vezes é comum a gente fazer assim, ó. Você bota um faça para sempre, e aí quando a gente for tentar fazer os exercícios de laço, vai acabar caindo nos casos desses. Um é um exercício que o povo tem ódio, que é o do sapinho no poço. Sapinho no poço é assim, quando eu era pivete, lá na casa da minha avó em Itaiçaba tinha um poço, e eu achava muito engraçado que os sapos só apareciam de noite. Vocês que moram aqui no interior sabem que é assim, né? De dia você não vê um sapo, mas quando é de noite tem sapo de tudo que é lado, né? Eu achei o máximo quando a gente foi limpar o filtro que a gente bebia água, e lá no fundo tinha um sapinho morando, né? Naquela época que não tinha bebedouro, não tinha água de
gelar água, não tinha essas coisas não. A gente coava com pano e colocava tudo e aí tinha um sapinho morando lá no poço. No poço não, no filtro. Mas vamos lá. O sapinho, ele fazia assim. Ele tentava subir o poço e aí escorregava. Aí dava um outro salto e escorregava. Uma hora ele ia sair, mas ele ficava assim. Pulava e escorregava. Pulava e escorregava. Então, você não sabe se o sapo vai conseguir ou não vai conseguir sair do poço. Então, não tem um critério fácil para você terminar aqui. Talvez o sapo consiga sair do poço, talvez ele morra afogado, ficou tão cansado de pular, morreu afogado. Então, nesses casos em que você não tem um critério fácil, a gente costuma fazer assim. Joga um laço infinito, você sabe que isso aqui vai ficar rodando, mas você sabe que também tem um critério de parada. Por exemplo, se o sapo saiu do poço. Então, se o sapo saiu do poço, se a posição do sapo for maior do que, sei lá, 5 metros, que é o final do poço, você pode quebrar o laço. Esse break aqui, ele sai do laço que você estiver. Então, o primeiro comando legal é esse daqui. Então, com esse break, você consegue forçar sair do for. Por exemplo, vamos tentar fazer o nosso loop de 0 a 10, só que ao invés de colocar o controle aqui dentro, vamos tentar quebrar ele aqui com break. Como é que ficaria o nosso loop? Eu preciso de um início, né? Seja i igual a 0, console.log, imprimir o meu i tem que aumentar, só que agora qual é o meu critério para pular fora do poço? Se o meu i for maior ou igual, eu quero que ele saia no 10, né? Maior ou igual a 10. Porque antes, aqui em cima, eu estava usando o critério para ele entrar no laço. Se for menor do que 10, ele entra no laço. Só que agora, como agora eu quero substituir pelo break, o que é que eu estou testando? Se ele deve sair do laço. Então, ó, começou 0, imprimiu, aumentou. É maior ou igual a 10? Não. Então ele continua. Ele vai ficar nesse laço, fica no laço, fica no laço, fica no laço. Quando chegar no 10, ele pula fora. Então. Esse é o primeiro controle, tá? O primeiro controle de loop é o break. O que é que o break faz? Pula para fora do laço. O segundo controle de loop é um que me faz voltar para o começo, ignorar o resto das coisas e voltar para o começo. Por exemplo, vamos fazer assim, ó. Eu estou imprimindo antes, né? Se eu botar esse console.log bem aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir de 0 a 9. O primeiro valor que ele vai imprimir é 1, porque ele começa 0, vira 1 e imprime. Aí vai. Quando o valor for 9, ele vai entrar no laço, o 9 vai virar 10, ele vai imprimir o 10, concorda? Ele imprime o 10 e aí ele sai. Então agora eu vou estar imprimindo de 0 a 10. Vamos testar. Tá vendo? De 1 a 10. Um outro controle que pode ser útil em um caso ou outro é quando eu não quero executar o resto do código. Eu quero fazer ele voltar para o começo. Então, se eu não quero imprimir os números pares, não quero imprimir os pares. Então, quando for um número par, eu quero que ele volte para o começo. Qual seria o meu teste? Como é que eu sei se um número é par? Um número é par se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0.
Se isso acontecer, ele é par. Se ele for par, eu não quero que ele imprima, nem que ele teste. Eu quero só que ele volte para o começo. Eu posso mandar ele voltar para o começo com o comando de continue. Então esse continue vai sempre fazer ele voltar para o começo do laço. Ignorar tudo que tem para o final do laço e mandar ele voltar de volta para o começo. Do jeito que ele estava, por exemplo, começou em 0, aí virou 1. 1 é par? Não. Imprimiu 1 é maior do que 10? Não. Voltou para o começo. Agora eu tenho 2. 2 é par? É. Aí ele cai no continue. Quando ele cai no continue, ele faz o quê? Volta para o while. Estou em 2, agora eu estou em 3. 3 é par? Não. Então vem para cá. Imprimiu 3. 3 é maior do que 10? E aí eu vou continuar aqui. Então, se eu testar isso daqui, Enter, executa, sem entrada, eu vou ter, ó que legal, tem o 11. Por quê? Porque quando ele estava no valor 10, que ele poderia sair, o que é que eu fiz? Mandei ele para o começo. Aí quando eu mandei ele para o começo, ele virou 11, chegou aqui, ele nunca se tornou 10. Então, por isso que esses valores, eles têm que ser feitos com cuidado. Se você tivesse feito assim, ó, se o valor for 10, pare. O que é que vai acontecer com o nosso código agora? Ele vai virar um peão. Vai ficar rodando aí para sempre. Deixa eu testar aqui. Tem medo. Bora lá. Tchau, 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 tchau. Nossa. Matei aqui a entrada. Ó, tá rodando. Mas por quê? Porque como ele nunca acha o 10... Ele vai continuar aí. Vai, Ctrl C. Não! Morre, morre. Nossa. Morre, morre. Matei na barra. Shell. Travou tudo agora. Tá rodando em background aí. Ó, não carregou ainda não pra mim. Ok? Tudo bem? Então, por que isso daqui é importante? Porque em alguns exercícios não vai ser claro o ponto de parada, ou então ele pode ter mais de um ponto de parada. Tudo bem? Então, quando o ponto de parada não é óbvio, ou quando existe mais de um, você pode fazer essa estratégia aqui. Bota o teu laço infinito, e aí você determina os pontos de parada aqui no meio do exercício. Bora... Esse ainda é o de seleção, né? E não, agora já é laço. Ah, tá. É o de baixo, né? É o de laço. Bora tentar fazer um. Vamos tentar fazer um exercício piripirim básico. Sapatos para 3, fuga em helicóptero. Ó, esse daqui foi o que eu acabei de falar para vocês, jogo da concentração. Com uma sujeirinha a mais dentro do olho, mas é esse. Vamos aqui olhar esse negócio aqui, bora. Jogo da concentração. Vamos nós. Pronto. Um jogo de concentração muito antigo é fazer contagem utilizando dois números diferentes. O primeiro número cresce e o segundo número diminui, até que eles troquem de posição. Se a pessoa estiver utilizando os números de 1 a 10, ela deve manter na memória e repetir a sequência até os números trocarem de posição. Então, ficaria 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, 1. Ô, professor. Oi. Eu não estou conseguindo baixar. Espera o quê? Tá falando que tá com problema no fundo. No quê? Roda o update. Eu já fiz isso antes de entrar. Tá, eu vejo aí agora, então. Eu fui tentar fazer mais cedo hoje também, o resto de seleção não consegui, porque Tudo tava bem. com o mesmo problema. Eu vou olhar agora, tá?
Estão com o mesmo problema, vocês? Deixa eu ver o que é. Leiam aí o exercício, vai. Enquanto eu vejo o que é. Tudo bem, você fez vocês. Não, você fez que ele já achou, tá? Aqui, ó, em algum lugar. Por isso que é melhor usar. Não, na verdade é porque ele não atualiza. Se você usar o Ctrl P, você escreve aqui concentração e você vai encontrar. É porque nem sempre ele sincroniza isso daqui com esse. Por isso que é melhor usar o Ctrl P. Entendeu? Mas ele está achando. Ó, pessoal, minha sugestão é vocês não tentarem utilizar o navegador, porque daqui a pouco vocês vão ter muitas pastas aqui, né? E aí nem sempre o Replit ele sincroniza na hora que você baixa, fazendo ele aparecer na mesma hora. Então qual é a dica que eu dou? Vocês usam o Fuzzy Finder. Vocês dão um Ctrl P e aí vocês digitam por exemplo, se você baixou o exercício da concentração, aí você digita o começo da frase e ele vai baixar os testes, a descrição e os testes e o código. Então vocês podem achá-lo facilmente assim, sem ter que ficar caçando ele lá no gerenciador de arquivos. Aí vamos lá, ler o nosso exercício. A primeira mudança que ele faz aqui é que a gente vai ter que dar uma formatada. Você vai ter que colocar uma barra no começo, né? Um colchete no começo e um colchete no final. E você vai ter que colocar todos eles na mesma linha, em sequência. Né? Não. Em sequência. Mas uma coisa por vez, né? Qual é o nosso primeiro objetivo? Conseguir imprimir todos os números. Depois a gente pensa em formatar. Então vamos lá. Eu tenho que ler 2 números. 2 números. E aqui começa uma variação que é específica da linguagem. Você está vendo que os 2 números estão na mesma linha? Está vendo? JavaScript, Python e alguns outros, eles não pensam em números, eles pensam na linha. Então o que a gente vai ter que fazer? Ler a linha toda e quebrar essa linha em 2 pedacinhos. Então o nosso código ficaria assim. Ó. Toda vez que você tiver várias informações numa linha, a gente vai ter que fazer assim. Número 1, a gente vai pegar a nossa linha. E a gente pega a nossa linha com input. Tudo bem? A nossa linha. Tendo a linha, você vai pensar, qual é o separador que está separando os elementos que eu quero? No caso aqui é o espaço. E a gente vai dar um comando que vai quebrar o meu texto corrido em vários pedacinhos. E esse comando se chama split. Tipo banana split. E aí você tem que dizer para ele como é que ele vai separar os elementos. E aí os elementos vão ser separados por espaço. O que é que você vai fazer agora? Você vai testar esse comando. Abra o shell, mate aí o programa e eu quero que você pegue o shell puro. Vamos lá. Abre o shell. Pode ser também o shell no seu terminal, no computador. Entendeu? Você vai pegar o shell, certo? Quando você tiver com o shell aberto, você vai digitar o comando node para abrir o interpretador do Node.js. Com o shell aberto, você vai rodar o comando node para abrir o módulo do interpretador do Node.js. Pronto. No interpretador, você consegue rodar qualquer comando da linguagem. Então, por exemplo, eu posso dizer que A recebe 5.
Então, se eu perguntar quem é o A, o que é que ele vai dizer? O A é 5. Qualquer comando do JavaScript você consegue rodar aqui de forma individual. Se eu perguntar quanto é A mais 7, o que é que ele vai dizer? A mais 7, 12. Tudo bem? Para limpar a tela é a mesma coisa, Ctrl L e você limpa tudo. Então, qualquer um dos comandos que você rodar, que você conhece, funcionam aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um texto. Eu gosto de café gelado. O que é isso daqui? Qual é o tipo de dados que a gente escreveu agora? É uma string. Eu gosto de café gelado. E aí uma string, ele é um objeto. Ele tem métodos associados, né? Funções penduradas nisso daqui. Então, para isso daqui, a gente poderia dar um comando de split e dizer, eu quero separar isso daqui utilizando o espaço. E o que é que ele vai fazer para mim? Separar usando o espaço. Vai sair, eu gosto de café gelado. Testa aí, escreve uma frase e manda ele dar um split aí por espaço. Deu certo? Não precisa ser só o espaço. Poderia ser qualquer coisa. Se eu quiser cortar nas letras S. Splitaram aí? Estão espritados hoje vocês? Sprite, split. Ah, é um refrigerante, né? Para que serve o E mesmo? Não, eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Na hora que eu mandei quebrar nas letras S, ele pensou, tem um E aqui, então no começo está vazio. Aí ficou U, gosto de. Opa, outro E, quebrei de novo. Aí ficou CAF, outro E, quebrei de novo, ficou só o G. Outro E, quebrei de novo, ficou lato. Eu poderia quebrar por qualquer coisa. Se, por exemplo, eu tivesse vírgulas aqui, eu gosto de café gelado, frio e ruim. E eu tivesse colocado separado por vírgula, o que é que teria ficado? Eu gosto de café gelado de um lado, frio e ruim do outro. Se fosse vírgula, espaço, café gelado, frio, amargo e ruim. Por vírgula, espaço, ficaria, eu gosto de café gelado, vírgula, espaço foi consumido, frio, vírgula, espaço foi consumido, amargo e ruim. Eu tenho 3 pedaços aqui. Então, o que é que o split faz? Vocês já viraram creme crackers aí? Ele quebra um texto em, a gente chama isso daqui, né? Em um array, né? Em um vetor de palavras. Eu quebro um texto grande em um vetor de textos, uma string grande em um vetor de strings. Então, essa é a primeira parte. Beleza, vocês sabem quebrar um texto em pedacinhos. No nosso caso, o nosso texto lá são 2 números. Por exemplo, o 5 espaço 7. Quando você manda quebrar passando o espaço, ele vai te devolver 2 números. O 5 e o 7. Só que agora, 2 casinhas. Uma casinha para cada um. Tá bom? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode dizer, olha, o meu primeiro número vai receber 1 e o meu segundo número vai receber outro.
Ele travou aqui porque ele disse que já existiu o A. B e C. Ó, eu estou dizendo, ei, pega essa linha que tem dois números, quebra ela. Um número vai para o B e um número vai para o C. Se eu perguntar quem é B, Acho que é porque B já tem nota. não. Eu que tô confundindo aqui a linguagem, calma. Vou dar um load aqui na minha mente. Perché? Égua. Eu não queria usar vetor não aqui. Tcharará, tcharará, peririm, peririm, tcharará, tcharará. Ele não faz atribuição desestruturada B, C. Vamos ter que fazer assim, ó. Consumir em pedacinhos mesmo. Consumir em pedacinhos. Ele não me dá uma lista. Não é isso? O que é que vai ter na minha lista? Os pedacinhos que eu quebrei. Esses pedacinhos, eles podem ser identificados por posições. A primeira posição é o 0 e a segunda posição é o 1 e aí vai. Diferente da nossa lógica, onde o primeiro elemento é o 1, em computação, normalmente o primeiro elemento é o 0. Então, quando você perguntar quem é que está na lista na posição 0, o que é que ele vai te dizer? E quem é que está na lista na posição 1? O 7. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso caso. Eu vou ler a minha entrada e quebrar em pedacinhos. Eu vou guardar isso numa lista. O meu primeiro número vai ser a lista na posição 0 e o meu segundo número vai ser a lista na posição 1. Tá vendo? Lista na posição 0, lista na posição 1. Vamos ver se a gente está conseguindo ler isso daqui direito. Então eu vou mandar imprimir console.log, vou imprimir o A e o B. Lembra, quando você for fazer o código, você não tem a pressa de fazer tudo. Você pode ir construindo aos pouquinhos e testando, construindo aos pouquinhos e testando, construindo aos pouquinhos e testando. Qual é esse daqui? Que eu estou concentração, né? Então bora aqui. Eu odeio quando ele faz isso, acho que fica muito pequeno. Pode. Só estou passando aqui para avisar para vocês que eu acabei de enviar, tá? Lá pelo Telegram, enviei também por e-mail geral. Amanhã a gente vai ter uma atividade de uma palestra de uma empresa que oferece bolsas e treinamento, né? Nas áreas de UX, design de interfaces, programação, enfim. E vai ser via Teams, né? Microsoft Teams. Eu enviei o link amanhã, né? Para a gente se encontrar com esse pessoal às 10. E na ocasião eles vão explicar como é que funciona, como é que você faz para se inscrever, como é que você faz para concorrer. São diversas bolsas. Não precisa sacanear se você está no primeiro semestre, isso não é problema para eles. Tá? O que eles querem é ter gente que possa explicar, que possa trazer, né, agregar algum valor para a empresa, para essas bolsas, porque são bolsas de treinamento barra estágio. Então amanhã às 10, tudo online, via Teams, se você estiver em casa, estiver na academia, etc., dá para ouvir, dá para participar e entender um pouco mais sobre o processo. E eles têm conta no Teams?
Eles têm conta no Teams? Não Ou tem que precisa, criar uma conta? Não precisa não. É tipo o Meet mesmo. Você É link público. É link público. Exatamente. Legal. Você entra, só faz colocar pelo navegador mesmo. Só faz colocar seu nome. Não vão colocar nickname, não sei o que não. Bruxa do 71. Não, como é? Bruxa do... 71. Era 79? Não, 71. Então, assim, vamos botar assim, Lourinha 16, não sei o que. Não, por favor, botar o seu nome, tá bom? Pode ficar profissionalismo. Então, amanhã às 10. Eu com vocês. Tchau. Obrigado. Vocês não viram, mas ele tá com um sapato combinando com a camisa. Ser elegante é outra coisa, né? Quem só olha... Caramba. Vocês sabem que eu só tenho um sapato e tenho comprado as camisas todas azuis, então eu vou poder sempre dar certo. Bora lá. Então bora aqui testar. Ok, então ó, funcionou. Eu consegui pelo menos ler, tá vendo? O 1 e o 10. Então a gente vai para a próxima parte. Primeiro erro que a gente poderia cometer aqui é esquecer que quando eu quebro uma lista, quando eu quebro um texto, eu quebro em uma lista de textos. Então o primeiro elemento aqui é o que? String. E esse elemento aqui é o que? String. Então o A e o B também são strings. Se você não quer que eles sejam strings, você vai ter que fazer o que? Botar o mais aqui na frente. Ok, tenho isso daqui. Próximo passo. Posso fazer o que agora? Agora eu tenho que fazer um aumentar e o outro diminuir, né? Vocês querem fazer com for ou com while? Vamos nós. Um tem que aumentar e o outro tem que diminuir. O A vai aumentar e o B diminuir. Então vamos lá. Enquanto alguma coisa, eu vou imprimir console.log A e B. O A vai aumentar e o B vai diminuir. As coisas se fazem em pedaços. Não se preocupe com colocar a formatação certa. Seu objetivo é tentar chegar no resultado. Mas agora, qual é o nosso critério? Esse código vai rodar enquanto... Ó, lembra, o A começa com 0, por exemplo. O A começa com 0, o B começa com 10. Só que agora você não está mais pensando em números. Você está pensando em variáveis. Aqui pode ser o 1 e o 7. Se fosse 1 e o 7, ficaria 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1. Então, qual é o teu critério aqui? Será que seria enquanto A for menor do que B? Vamos testar esse daqui. Não custa nada testar, né? Enquanto A for menor do que B. Cadê meu código? Deu certo? Começou com 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6. Acabou bem aqui. Porque na hora que o A cresceu, ficou 6, 5. Aí ele parou. Então não pode ser esse nosso ponto de... Vou ter que pensar. Bora. Vamos pensar. Qual é o meu ponto de parada aqui? Oi. A gente podia guardar o talento do B em outra variável e deixar ela como se fosse finalidade? Porque quando eles começam a andar, você meio que não sabe muito onde é que eles começaram, né? Então o ideal é você guardar aquele valor que você precisa. Então vamos lá. Eu vou chamar de fim. O meu fim vai ser o valor de B. Então agora, mesmo que o B ande, eu sei qual é o fim. Então, enquanto A for menor do que fim. Acho que é menor igual, porque o A vai ser igual a B, né? No último ele tem que ser 10. O A começa em 1, o B começa em 10, então eles têm que chegar na mesma posição. Ok, vamos ver agora se esse daqui funciona. Então, A menor ou igual a fim. Testar.
Ah, deu certo. 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2 e 10, 1. A gente conseguiu gerar os valores. Agora o que a gente vai fazer é colocá-los um do lado do outro. Aí para isso a gente tem duas opções. A primeira é ir junto, ao invés de dar o console.log logo de uma vez, a gente pode ir guardando a nossa resposta. Guardando, guardando, guardando e no final a gente imprime ela toda de uma vez. Ou a gente pode usar o write para imprimir de pedacinho em pedacinho. O que é que eu sugiro? A gente aprender logo a fazer composição. Então vamos criar aqui uma variável para ser a nossa resposta. Nossa resposta vai ser um texto. E esse texto vai começar vazio. Tá bom? E aí, ao invés de jogar isso direto para o console.log, eu vou jogar isso para onde? Para a nossa resposta. Então a resposta ela vai sendo composta de uma linha. Ela vai começar vazia, depois vai receber quem? O A e o B. O A e o B muda, aí vai receber o novo valor de A e B, e depois vai receber, vai receber, vai receber, vai receber. Quando eu terminar tudo, aí o que é que eu faço? Eu imprimo a resposta. Vai dar errado de propósito, tá? Mas vamos lá. Ok, ó. Vamos enxergar agora o resultado, que talvez fique mais óbvio. Então vamos aqui mandar rodar. Ué. Deu o que a gente queria? Tá um do lado do outro? Ah. O que é que tá faltando? O espaço entre eles, né? Então vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o A mais o B mais um espaço depois do B, porque aí quando o próximo chegar, aí ele já vai ter um espaçozinho e eles vão encostando um do lado do outro para montar a nossa... Uma coisa por vez, vamos com calma. Então vamos aqui. Agora deu certo? Deu quase certo. Eu tenho todos os números, concorda? O que é que fica faltando? O meu colchete. Só que ele começa com colchete, espaço. Então o que é que eu vou fazer? No comecinho eu vou colocar logo um colchete e um espaço. E aí quando terminar o laço eu vou adicionar o quê? Ops. Mais igual. Vou colocar um espaço e um colchete, de propósito, tá? Bora lá. Comecei com um colchete e um espaço. E no final eu coloquei um espaço e um colchete. A gente volta lá. Bota para rodar de novo. Ué? Essa carniça não funciona não? Ué? Lembra que toda vez que eu coloco o meu texto, eu já coloco um espaçozinho no final? Então ele colocou o último espaço e depois ainda adicionou um espaço a mais. Então agora o que é que eu faço? Eu volto aqui e tiro esse espaço extra, deixando só o colchete. Eu venho pra cá e... só os olhinhos do coiote aqui, ó. Só os olhinhos do coiote. Querem copiar? Então bora lá. Aqui nós usamos várias técnicazinhas juntas para conseguir chegar no resultado. Primeira delas, a gente teve que quebrar a nossa entrada porque eu tinha mais de um elemento na mesma linha. Quebramos aqui com split e jogamos dentro de uma lista. Depois nós pegamos os elementos um por um, convertendo para os valores que eu queria. E aí depois a gente teve que ajustar o nosso laço, criando uma variável auxiliar, porque se não tivesse variável auxiliar, eu não ia saber o meu ponto de parada. Depois, como eu precisava de várias coisas na mesma linha, eu fui fazendo a composição da resposta. Ela começou como um texto, e aí eu fui adicionando a esse texto novas informações. No final eu fechei a minha resposta e mandei imprimir.
Então, só aqui nesse exercício, a gente tem sete técnicas diferentes, que são pedacinhos pequenininhos, tijolinhos, mas todas são importantes. O que foi? Ah, acho que eu dei zoom. Bora lá, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão tentar refazer a questão sozinhos. Bora lá? Vocês podem pescar ainda, mas a ideia é tentar relembrar o máximo que você puder. Quando você não lembrar, aí você pesca. Porque se você não tentar ativar essa região da sua memória, você não consegue capturar. Vamos lá? Tenta refazer agora a atividade. Sozinho. Apaga o que você fez. Tenta fazer. Quando não conseguir, olha pra cá e pega o pedacinho. Pode olhar pra cá, ele vai dizer exatamente o que está errado. Está faltando um espaço depois do colchete, tá vendo? Volta lá e volta um espaço. Depois do primeiro colchete. Depois. Não precisa. Porque já teria que ter mais espaço depois do B. Depois do B você não está colocando nada, está colocando esse negócio aí. Então eles estão ficando colados. Agora pera. É porque tu está colocando igual mais, ao invés de mais igual. Uma pergunta, agora mudou, né? Porque antes a gente apertava o que? Não, apertava Para você poder executar sem testar. Então executar é no E e testar é no T. Então agora é no T. T de tabu. Mais igual a isso. Verifica todos os outros. Se tu está fazendo mal, mais igual certinho. Mais igual, resto, mais igual. Agora lá. O que está acontecendo é que tu não está entrando, ó. Está vendo que não tem nada nos colchetes? Porque ele não está entrando no laço. O A é a letra na posição 0, e a letra na posição 1. Eles são T. Você tem que colocar mais para transformar em número. E aí o teu laço não estava dado. São muitos detalhes. esse executar a gente pode usar. Enquanto A for menor ou igual a φ, A aumenta de 1, B diminui de 1. Então a gente se aí eu aperto o meio. Ó, tu tá colocando no colchete não está escrito. Não, ele não está conseguindo dividir os elementos. Por isso que eu estava fazendo aos pedacinhos, entendeu? Você primeiro tem que ter certeza que você está conseguindo ler direito. Por isso que a gente pode botar logo o. Agora está certo. Muitos detalhezinhos. Olha lá, pessoal, são muitos detalhezinhos. Até que eles entrem dentro do subconsciente, você tem que repetir. Tem que repetir. Vamos fazer. Tudo bem. Bora lá, primeiro vocês podem copiar, mas depois vocês vão ter que tentar refazer de cabeça, são muitos detalhes. Então tem que treinar. Porque ó, tem um split, você tem que passar o separador correto, você tem que pegar os elementos indexados, tem que transformar para número. Se colocar igual mais, em qualquer lugar você vai experimentar tudo, porque ele não vai adicionar, ele vai substituir. Entendeu? É muito detalhezinho, tem que fazer e treinar. Professor, Estou indo. Estou chegando.
Pessoal, vocês querem que eu repita alguma outra parte da explicação que ficou mais confusa? Por exemplo, eu acho que a parte mais confusa é essa parte aqui da lista, ou não? Tá? Então vamos lá. E volte lá para o Shell, volte. Que aí eu quero que você teste aqui no Shell, tá? A gente tem alguns tipos de dados. O primeiro tipo de dado é um número. 7 é um número. 7 guarda um único valor. Um outro tipo de dado é a string. A string guarda um texto. Banana. Banana é um valor. Você consegue colocar um número numa variável, você consegue colocar um texto numa variável. Então, se eu quisesse criar uma variável chamada fruta, e quisesse colocar nela o nome de uma fruta que eu comi, aquela que é doce e tem tâmaras, achei de promoção no mercantil, eu comprei. Tava meia velhinha, mas tâmara. Então, se eu perguntar o que é a fruta, ele vai dizer que a fruta é a tâmara, ok? Existe um tipo que ele representa uma coleção. Esse tipo a gente chama de lista, ou array, ou vetor, tem esses vários nomes para ele. Quando você dá um split, você gera esse elemento. Mas, por exemplo, eu poderia criar ele manualmente. Ó. O que é que você comeu hoje no seu lanche, no seu café da manhã? No seu lanche você comeu, o que foi que vocês comeram? Pão, o que mais? Pão, eu comi também bolo, o que mais que tem no café? Café, né? Porque se não tiver café, não serviu. Café, ovo, um café da manhã sem ovo é triste. Ovo e... Bacon. Não, não comi não, é o sonho. É porque bacon, se comprar naquela peça grandona, sabe? Caro. Mas se comprar naquela peça que vende de quilo, é muito mais barato. Eu compro de 20 e poucos reais o quilo. Só que só vende grandão, né? Só que se comprar no pedaço, não tem nada a ver com a história. Não, você tem um pedacinho. O pedacinho pequeno é muito... Exato, lá no mercantil eu compro do grande, aí eu jogo no congelador, porque senão ele estraga. Eu compro na peça lá de meio quilo, corto e coloco no congelador. Que aí ele dura mais tempo e é 1/4 do preço. Então vamos lá. Isso daqui é uma lista. O mesmo tipo de lista que o split gera para você. Só que agora eu estou gerando ela manualmente. Como é que eu sei que isso é uma lista? Eu coloquei o colchete no começo e o colchete no fim. Então, se eu perguntar qual foi o meu lanche, o que é que ele vai dizer? O meu lanche foi pão, bolo, café, ovo e bacon. Certo? Só que eu também tenho como pegar os elementos um por vez. Qual é o índice, o número desse elemento? 0. Então, se eu perguntar qual foi o primeiro elemento do lanche, lanche, ele vai dizer que o primeiro elemento do lanche foi pão. Qual é o número do bacon? O bacon está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Bacon. Se eu perguntar quantos elementos tinha no meu lanche, eu descubro com esse operador aqui, na verdade, com esse length. Quantos elementos tem no meu lanche? 5. Tá? O conteúdo a manipulação de vetores e laço, ela está muito unida, porque normalmente você usa o teu laço para trabalhar com vetores, para manipular vetores. Você recebe um pacote de dados e você vai percorrer e consumir esses dados. Você não usa um dado só. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo, ei, lê a informação. Só que a tua informação, no teu teste, cadê? Ela não está um por linha. Deixa eu só errar aqui alguma coisa para ele. Cadê? Tá.
Você lembra que quando a gente rodava o teste, a minha informação não era um número em cada linha. Se fosse um número em cada linha, eu faria o input para pegar o primeiro número e faria o input para pegar o segundo número. Se tivesse um em cada linha, como eram os outros exercícios. Só que esse daqui está o quê? Os dois na mesma linha. Então o que é que eu faço? Eu faço o input para pegar a linha toda. Está aqui, ó, input. E com essa linha toda, eu chamo o split para me devolver um vetor de strings. Então ele vai pegar aquela linha toda que tem o 1 e o 10 e vai quebrar em dois pedaços, uma lista, onde na primeira posição eu tenho o 1 e na segunda posição eu tenho o 10. Aí agora o que é que eu faço, já que eu tenho os elementos separados? O primeiro número eu vou converter para inteiro, tá vendo aqui? E guardar no A. E o segundo eu vou converter para inteiro e guardar no B. Então esse aqui seria o meu início e esse daqui seria o meu fim. Então o primeiro vai ter que aumentar e o segundo vai ter que diminuir. Por isso que a gente teve que aqui trabalhar com a manipulação de listas. Tudo bem? Tudo bem? Se eu tivesse lendo 3 números, primeiro, o segundo e o terceiro, o que é que ia mudar aqui? Um do lado do outro. O primeiro ia estar na posição 0, o segundo ia estar na posição 1 e o terceiro, se eu tivesse, né? Não é o caso aqui, ia estar na posição 2. A lista, cada númerozinho vai estar em uma posição diferente. A gente vai ter outros exercícios com esse caso. Querem tentar refazer isso daqui? Vou dar um tempo para vocês treinarem. Tudo é detalhe quando a gente está aprendendo. Então, olha com atenção e tenta escrever. Ixi, ficou ruim agora, né? Porque está lá em cima. Eu vou... Pronto, melhorou. Tudo é detalhe. Isso daqui tem um espaço aqui dentro, porque você vai dizer que espaço é o que separa as palavras. Se fosse ponto e vírgula, aqui ia ser ponto e vírgula, mas no caso é espaço. Atenção aqui no mais igual. Se você colocar igual mais, você vai acabar com a concatenação. Tá? Vamos lá. Façam e depois refaçam. Ainda quero fazer... Se estiver dando errado, vocês podem me chamar. Que eu ainda quero fazer a do bandidão aqui hoje. O exercício do bandidão. Tá. Atualiza, com certeza. Tá funcionando? Tudo bem, então vamos lá, muito fácil. Se tomar a classe 7, vai aprovar. Se não for lá, 4, reprovado. Isso daqui você não precisa. A primeira coisa que você poderia esperar é isso. Porque se não for esse, nem esse, vai ser esse. Entendeu? Então, só que aqui você não está lendo o último número para poder calcular a média. Você só lê o último número se você cai nesse caso. Ou seja, a pessoa só tem prova se cai nesse caso. A nota final, colocar bem aqui com o resultado do input, nem sempre vai existir. O aluno nem sempre vai ter nota final. Ele só faz a F se ele precisar da F. A primeira coisa que a gente muda é isso, certo? Segunda coisa, a média final é a média do estudante mais a nota final dividido por 2. Ah, tá. Aqui em cima.
vocês veem esse meme em algum local, mas vocês não estavam quando ele foi criado, né? Não, vocês já viram, mas ele é antigo. Mas Dragon Ball não é da época de vocês, da maioria, imagina, né? Talvez um ou outro pegou Dragon Ball. É do Vegeta lá das antigas. Aí ele fala isso. Ele fala, porque o Goku, ele mesmo sendo estúpido, assim, né? Muito meninão, bobão, ele, na hora que luta, ele é genial. Aí era quando ele fala essa frase, um miserável é um gênio, que é famosíssimo, né? Acho que tá mais famoso do Dragon Ball. Então aí o esquema é você tomar cuidado nas operações, sempre colocar os parênteses para garantir que a ordem vai ser executada. A gente não está vendo, só quando erra mesmo que a gente lembra. É isso, aí eles estão mandando a figurinha para mim não. Tem que colocar 3 frases na primeira linha, aí você bota, cola e coloca 3 frases no final. Para ele formar daquilo como monoespaçado, senão ele tenta juntar e interpretar. Tenta de novo, eu coloquei lá, eu colei lá a dica para fazer. Eu vi, mas eu tava aqui na manhã, Depois vocês mandam. que aparece no desenho final. Eu só quero fazer meu A gente tem que botar mais, né? Eu queria umas 200 imagens para ficar uma para cada figura. Tem 200 exercícios. Já tem 250. Volta lá. Tá filmando isso? Tem que fazer várias vezes. Essa é a história, isso aí.
lugar. O ponto P é para você pular de um arquivo para o outro. Entendeu? Então, se eu quero aumentar o nível da concentração, você quer ver com, sobrou, ó, tá vendo? Ali já sobrou. Tanto embaixo eu vejo aqui código quanto a descrição. Se você fizer essa descrição, é mais fácil de navegar por ele. Mas eu dei tanta risada. Rafael, Porque as outras vezes eu passo o pois é, né? Por causa do fone, mano. Ajudas. Vai abrindo aí, que eu só olhar ali o código dela e eu volto. Mas vamos lá, dá para fazer aqui mesmo. Imagina que está montando com essa vazio. Aí, esse mais igual vai pegar esse valor e jogar aqui dentro. Você vai pegar lá para zero. Opa, tem espaço. Opa, tem B. 10, tem outro espaço. Isso é o que tem a resposta. Aí ele vai para o próximo loop. O A já é 1. Ao invés de imprimir, ele vai jogando as informações todas aqui na mesma linha. Esse primeiro cálculo subjetivo, ele vai te dar um valor. No caso vai ser 1 espaço, 9 espaço. Ele pega 1 espaço, 9 espaço, e joga aqui quando você está trabalhando. Começa com 0 e 10. Você começa com o começo e com Toda vez que ele passa, ele coloca mais 2 valores.
fica livre, entendeu? Se você quiser ficar treinando. Então, queridos e queridas, queridinhos e queridonas, a gente precisa treinar os novos conteúdos. Você tem os conteúdos antigos para treinar também nas suas horas vagas, mas a gente precisa começar os exercícios de repetição, entendeu? Então, se você está aí atrasado, você vai lá e seu tempo vago você faz um exercíciozinho a mais, mas a gente tem que começar os exercícios de repetição. Cada exercício desses provavelmente vai ser um conteúdo completamente novo, porque vocês nunca viram. Então, vocês vão tanto precisar quebrar a cabeça, pedir ajuda, sei lá, ir na monitoria, mandar uma mensagem no grupo, porque o uso aqui nem sempre é lógico, na verdade, raramente é lógico. Deixa eu pegar um assim que eu adoro. Fuga de helicóptero é muito divertido. Deixa eu baixar ele aqui. Ctrl V, fuga, eu quero a descrição. Ok. Eu vou... Primeira coisa que você vai ter que fazer quando você pegar um exercício é ler. E quando eu digo ler, é ler com calma. A maioria de vocês é muito agoniado. Você lê metade e com a metade que entendeu na metade que leu já tenta fazer. Impossível. Impossível. Você só consegue resolver um problema que você entende. E esse daqui é bem legal. Eu vou traduzir ele para vocês, tá? Você tem nessa pista circular três entidades aqui no jogo. Você vai ter um fugitivo, um helicóptero e um policial. Tudo bem? Então, F é de fugitivo, H de helicóptero e P de policial. Você vai ler as três informações. Você vai ler em qual posição o fugitivo inicia, em qual posição o helicóptero inicia, em qual posição o policial inicia. Ok? Só que nessa brincadeira aqui, você imagina que o fugitivo é cego, tá? Então, o teu fugitivo vai escolher um lado para sair correndo. Ou ele sai correndo no sentido horário o que está acontecendo com os números, aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, quando ele está correndo nessa direção, o valor é negativo. Ó. Esse -1 significa que a cada rodada, o que acontece com a posição do fugitivo diminui, tá bom? Então, ou ele escolhe correr nessa direção, ou ele escolhe correr nessa direção. Então, se o valor que ele recebeu foi -1, significa que a posição dele está diminuindo. Se o valor for +1, significa que está aumentando. Qual é a pergunta? Dados os valores do fugitivo, do helicóptero e do policial, e você também sabendo para onde ele está correndo, ele vai fugir, ou seja, ele chegou no helicóptero, ou ele vai ser preso. Ele saiu correndo na direção do policial. Ok? A primeira coisa que você tem que entender é o problema. Você vai receber os três valores: fugitivo, helicóptero e policial. O fugitivo, a partir de então, toda rodada ele se mexe, sempre na mesma direção. Se esse fugitivo estiver se movendo -1, ele vai ser preso ou vai fugir? Vai fugir. Vai fugir, porque ele vai chegar no helicóptero. E se ele estivesse andando +1, o que é que vai acontecer? Vai ser preso. Se o fugitivo estivesse bem aqui e ele estivesse se movendo -1, ele ia ser preso, ele ia estar se movendo assim, né? 1, 0. E se ele tivesse se movendo +1, ia fugir. Como é que a gente resolve esse problema? Você sabe quantos passos ele vai dar? Lembra? A primeira coisa que você vai ter que entender o que é o problema, né? Você sabe quantos passos ele vai dar? De cara, não. Mas você sabe que você vai ter um loop. Nesse loop, o nosso fugitivo vai estar andando, concorda? Sim.
A cada loop, o que vai acontecer com o fugitivo? Ele vai andar uma casa, seja aumentando ou seja diminuindo. Mas você sabe quando é que o loop acaba? Quando é que o loop acaba? Quando ele for preso, ele vai. Quando a posição dele for igual ao helicóptero ou a posição dele foi igual ao policial. Se a posição dele foi igual ao helicóptero, então ele fugiu. Se a posição dele foi igual ao policial, então ele é preso. O que é a sujeirinha que tem aí no código, na lógica? Que até então você entendeu. Bota um loop infinito, a posição dele vai mudando. Se ele bater no policial, ele é preso. Se ele bater no helicóptero, ele foge. Qual é a sujeira que tem aí, que ainda falta tratar? E se o policial estiver no helicóptero? Não, nunca vai acontecer. Aí é lacalhação, né? Vacilou. Não, um dos requisitos do problema é que os 3 dados sempre são diferentes, ó. 3 valores distintos. Tudo bem? A sujeirinha aí é que você está dentro de uma lista circular. Tá vendo? Então, se por acaso você somar mais um e for parar no 16, existe posição 16? Não. Então, você vai ter que fazer um teste. Faz ele andar e depois que ele anda, o que é que você vai verificar? Se posição for igual a 16, então, posição, na verdade, é igual a 0. Vai ter que fazer um ajuste aí Nem aquele do que laço. você fez no sapo, né? Exatamente. Se posição for 16, você faz ele andar e você acerta. 16 não existe. Mas, na verdade, eu sei que 16 é a mesma coisa do 0. Tem outro ajuste, que é se ele está correndo nessa direção. O que é que você vai fazer? Ele está aqui no 0, diminuiu mais 1, foi para onde? 15. Só que se ele diminuir 1 do 0, ele vai para o menos 1. Menos 1 existe? Não. Então, se o valor foi menos 1, é igual a 0. então o valor, na verdade, é igual a 0. 0? 0. Para voltar no 0. Depois, perdão. Se 15, o valor não? for menos 1, é 15. Tá certo, desculpa. Se o valor for menos 1, é 15. Ok? Então, isso aqui é um jogo de laço. E aí você vai ter que controlar os limites. Mas a estrutura é essa. Faça para sempre. Faz o quê? Ué, se ele estiver no helicóptero, se ele estiver no policial, acabou. Se não, faz ele andar. E se ele andou, verifica se ele andou com uma posição inválida e conserta. Tudo bem? Nesse de se ele chegou no helicóptero, tem um if, né? É, a mesma coisa. E o else seria para terminar, certo? Que é o Se que ele você- chegou no helicóptero, break, né, tem que quebrar o laço. Se ele chegou no policial, break. Só que se ele chegou no helicóptero, você dá o break e avisa que ele está salvo. Se ele chegar no policial, você dá o break e avisa que ele está lascado. Ok? Então, tem vários exercícios que vão pegar essa mesma vibe. A primeira coisa que você vai ter é que entender com clareza o que é que os elementos significam. E para isso você vai ter que ter paciência. Eu não sei se vocês viram, mas no final, quando vocês tentam sair do programa, sempre tem uma mensagenzinha, né? Então, uma das que eu mais gosto é: se você precisa do dobro de tempo do seu colega para aprender, se dê o dobro de tempo. Vocês têm que ter paciência com vocês, meu povo. A gente não pode usar a mesma métrica que a gente usa para os outros. Mas ele faz essa questão dessa em 5 minutos, eu levo 15. Não, se dê 15. Eu levo meia hora, então se dê meia hora. Você tem que ter paciência para você aprender no seu ritmo, ok? Tem que ter paciência para aprender. Você consegue aprender. Agora você tem que respeitar o seu próprio ritmo. Posso fazer a chamada? Ok? Então sugiro que vocês tentem fazer do helicóptero. Mas assim, treinem de novo, se precisar, aquela da concentração. Porque são muitos passozinhos. E aí quanto mais seguro você estiver ali, mais você vai fazer. Porque aqui, ó, você vai ter que fazer a mesma coisa, né? Ler todos os números, pegar elemento por elemento. Tá vendo? Que nem o jogo da concentração. Como é que foi a reunião lá com o pessoal do reconhecimento? Foi legal?